Crianças, bom dia para vocês, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser trabalhar o prenome de vocês, cantado, tá bom? Vai ser por ordem alfabética. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa da Ana Kelly que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tirava a Ana Kelly do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa do Tom Gustavo que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Tom Gustavo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Davi Gabriel do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa do Gael que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Gael do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa da Giovana que não soube remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse, tirava a Giovana do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa do Kailan que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Kailan do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa do Luiz Henrique que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Luiz Henrique do fundo do mar. Canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa da Maria Agnes que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Agnes do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa da Heloísa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Heloísa do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa da Esté que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava a Esté do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa da Maria Ivana que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Ivana do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa da Maria Rita que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Rita do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa da Maria Sofia que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava Maria Sofia do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa do Neemias que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava o Neemias do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa do Robert que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava o Robert do fundo do mar. A canoa virou, quem deixou ela virar foi por causa do Alisson que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava o Alisson do fundo do mar.